Bem-vindos ao Curioso News. E hoje o vídeo é muito importante, talvez o vídeo mais importante já postado no canal até hoje. É um vídeo longo, já vou adiantando, mas vai valer cada minuto. Nós vamos conversar sobre o futuro da humanidade. Olha só, segundo alguns futurólogos, inclusive o principal futurólogo do Google, a tecnologia no futuro não há o que discutir. Vai ser fantástica e vai chegar mais rápido do que a gente pensa. Mas existe um outro lado da tecnologia que fez acender a luz amarela, segundo alguns especialistas. O futuro da humanidade pode não ser tão espetacular quanto imaginamos. Depressão, ansiedade, falta de emprego, a ameaça da inteligência artificial e o fator Rainha Vermelha. O quanto antes você saber dessas coisas, mais rápido poderá se preparar para o que está por vir. Vamos pro vídeo. Vários futurólogos têm previsto como será o nosso futuro nas próximas décadas, inclusive o principal futurólogo do Google, Ray Kurzweil. Todos eles têm a sua própria perspectiva de como será o nosso futuro. No entanto, todos concordam em um ponto: o mundo atual está acelerando. Sabe aquela sensação de que o Natal foi ontem e o fim do ano já está aí de novo? Então, cada ano que passa, a sensação é que o tempo está passando cada vez mais rápido. A mente de adultos e crianças entende a escala de tempo de forma diferente. Enquanto crianças acham demorado a passagem de um ano, adultos sentem que os anos estão passando de forma cada vez mais acelerada. No entanto, neste período atual que estamos vivendo, a aceleração do tempo está sendo percebida até mesmo por crianças. De fato, algo diferente está acontecendo agora. Mas o tempo físico está mesmo acelerando? Não, o tempo continua igual. Um dia continua tendo as mesmas 24 horas. O que mudou foi a nossa percepção do tempo. E tudo isso está acontecendo por causa de alguns culpados. A soma da vida cotidiana, o estresse, a competição, a tecnologia, a cultura, tudo está acelerando cada vez mais por causa de um fenômeno chamado de efeito Rainha Vermelha. A origem do termo Rainha Vermelha vem do livro de Lewis Carroll, escrito em 1872 e que conta a segunda parte das aventuras de sua personagem mais conhecida, Alice. Neste segundo livro, Alice do Outro Lado do Espelho, há uma cena em que Alice e a Rainha Vermelha estão correndo em alta velocidade, porém sem sair do lugar. Em um determinado momento, Alice acaba se cansando e para de correr. Então, a rainha diz: aqui é necessário toda a corrida que você tem para se manter no mesmo lugar. Se você quer ir a um lugar diferente, você tem que correr 2 vezes mais rápido. Mas o que isso tem a ver com a gente no século XXI? Tem tudo a ver por causa da competição.
Uma competição tão feroz que você precisa se esforçar muito mais para se manter no mesmo lugar. Funciona assim. Pense em um grupo de corredores. Um desses corredores é o mais rápido e ganha praticamente todas as corridas. Vamos chamar este corredor de corredor A. Depois, temos um segundo corredor mais rápido, que na maioria das vezes sempre chega em segundo lugar. Vamos chamar este corredor de corredor B. Logo em seguida, temos os demais competidores, C, D, E, F e assim por diante. Para que o corredor B, aquele que sempre chega em segundo lugar, consiga a primeira posição, ele vai precisar intensificar ainda mais os seus exercícios, o seu treinamento, para poder superar o corredor A. Caso o corredor B faça um treinamento mais intensivo, se esforce mais, vá além dos seus limites, poderá de fato ultrapassar o corredor A e se estabelecer como corredor principal. A competição fica mais acirrada quando o competidor A decide voltar a ser o campeão. Só que agora ele vai ter que se empenhar muito mais para superar o corredor B. O corredor B, por sua vez, não vai querer perder o posto, então também vai treinar mais, vai se empenhar mais para tentar se manter na primeira posição. Agora note que tanto o corredor A quanto o corredor B, se ficarem estagnados no seu treinamento, caso não inovem mais nos seus exercícios, em algum momento eles serão ultrapassados por outro corredor. Ou seja, se você continuar fazendo a mesma coisa que você sempre fez, infelizmente todos os dias estará sendo ultrapassado por outra pessoa. E é o que acontece aqui. A hegemonia de A e B não dura para sempre. Em algum momento, eles serão surpreendidos por outro corredor disputando o primeiro lugar. Mas não é só isso. Note que a disputa entre o primeiro lugar pelos competidores líderes acaba exigindo o aumento de nível de todos os outros competidores. Qualquer um competidor do segundo grupo, se quiser um dia disputar a liderança, terá que superar todos os principais líderes. E olha só, uma vez que consiga isso, ele próprio acaba aumentando ainda mais o nível da competição. O problema é que isso se torna uma armadilha sem fim, onde sempre vai existir alguém disputando o primeiro lugar e muitos outros competidores lutando para não ficarem para trás. E é justamente isso que está acontecendo em nosso mundo. Hoje, você tem que trabalhar muito mais para ter proporcionalmente o mesmo poder aquisitivo de anos atrás. Hoje, você tem que se qualificar muito mais para conquistar a mesma vaga que há apenas algumas décadas era preenchida por alguém com menos conhecimento que você. À medida que os empregos ficam mais escassos e mais gente competindo pelas mesmas vagas, todo mundo acaba tendo que se qualificar cada vez mais. Mas existe alguma solução? O problema poderia ser solucionado com a criação de novas empresas e novos postos de trabalho. Uma quantidade grande de novos empregos poderia resolver ou pelo menos aliviar a disputa entre os candidatos. O problema é que não surgem vagas de emprego na mesma velocidade em que entram mais pessoas no mercado de trabalho. E por que isso está acontecendo? Por causa de um vilão: a tecnologia. É difícil dizer que a tecnologia é uma das maiores culpadas pelo ritmo de vida que levamos hoje.
uma vez que sabemos que a mesma tecnologia também traz muitos benefícios. É indiscutível os benefícios da tecnologia. O mundo não teria chegado ao seu estágio atual se não fossem os avanços tecnológicos. Conquistas na medicina, agronegócios, economia e até na socialização. A própria tecnologia cria novos empregos. Hoje existem serviços que eram inimagináveis nas décadas passadas. De uma maneira geral, a tecnologia traz sim muitos benefícios para a sociedade. Mas para ter todos esses avanços, estamos pagando um preço. A mesma tecnologia que está trazendo recursos para as pessoas está ao mesmo tempo tirando o emprego de muita gente e acelerando a nossa percepção do tempo. Para entender melhor, eu vou dar um exemplo do que aconteceu com os bancos nas últimas 4 décadas. Nos anos 80, uma agência bancária de porte médio tinha de 8 a 20 caixas humanos atendendo simultaneamente. Isso mesmo, eram muitos caixas atendendo. Mesmo assim, a maior reclamação era sobre o tamanho das filas. Existiam muitas filas naquela época. Daí surgiu uma novidade: o caixa eletrônico. Pela primeira vez, você poderia ir ao banco, consultar saldos, extratos e até sacar dinheiro sem precisar ser atendido por um caixa humano. Agora, olha como era a percepção naquela época. O que as pessoas pensavam sobre essa novidade? Com o surgimento do autoatendimento, quanto mais caixas eletrônicos forem implantados, menos filas vão existir nos bancos. Depois de ver todas essas novidades, resta uma velha pergunta. A máquina está tirando o emprego do homem? O computador está introduzindo uma série de serviços novos sem eliminar totalmente a utilização do elemento humano. Era isso que todo mundo pensava. Mas não foi o que aconteceu. O que ocorreu de fato foi que quanto mais caixas eletrônicos eram implantados nas agências, mais caixas humanos eram retirados. O resultado é que uma década depois, muitos funcionários foram jogados na rua. Os bancos passaram a partir daí contratar proporcionalmente menos pessoas do que no passado. Aí o problema das filas continuava. Mas aí, no final da década de 90, veio uma outra novidade. Desta vez, uma que ia resolver todos os problemas. O acesso ao banco via internet. E qual era o consenso das pessoas na época? Desta vez, vamos ganhar mais tempo. Afinal, ninguém mais vai precisar ir ao banco. Nem preciso dizer o que aconteceu, né? O problema das filas continua até hoje. Mas olha só como a tecnologia mudou a nossa percepção. Quando você entra no banco online, é você quem faz o serviço que antes era um funcionário que fazia por você. A diferença é que você faz isso de graça. Ou melhor, você ainda paga para fazer isso. Você paga para o banco e para o seu serviço de internet. O fato é que quanto mais automação o segmento tem, menos vagas de trabalho ficam disponíveis. Quanto mais pessoas desempregadas, mais competição pelas vagas. Além disso, a tecnologia ainda força 2 outros problemas: a diminuição dos salários e a aceleração do tempo. Mas não pense que a aceleração do tempo e a competição mundial está afetando apenas assalariados. O peso do trabalho também está massacrando a vida dos mais ricos.
Grandes empresários têm atualmente trabalhado 80 horas semanais, quase o dobro de um trabalhador comum. Estão abdicando o convívio familiar, saúde, sono, bem-estar, tudo isso para ter uma vida melhor. Mas enquanto buscam por essa futura vida melhor, a sua vida atual está indo embora. E detalhe, cada vez mais rápido. A aceleração do mundo também está afetando empresas. Algumas empresas estão sofrendo apenas para se manterem no mercado. Nunca a economia esteve tão agressiva. Não é à toa que quando chegou a pandemia, muitos empresários tiveram que fechar as portas, pois não haviam reservas financeiras suficientes para segurar tanto tempo. A situação só é mais cômoda para empresas de grande porte e de ramos de atividade que se beneficiaram com a crise atual. Tirando essas empresas, um dos poucos setores que ainda continua em crescimento constante, olha só que coincidência, é o de tecnologia. Aliás, esse é um dos poucos setores onde falta gente para trabalhar. A tecnologia avança tão rápido que hoje há falta de programadores nas grandes empresas do setor. A velocidade e a pressa também têm sido observadas em vários outros pontos da vida moderna. Na cultura, computadores, filmes, músicas, livros, arte, cada mídia vem à sua maneira se adequando aos padrões acelerados da modernidade. Nos anos 80, clipes de música eram considerados uma arte visual muito rápida e alucinante. No entanto, tente você assistir um clipe de música dos anos 80 e vai achar parado e sem graça. Os próprios filmes estão mais rápidos. Star Wars, quando foi lançado na década de 1970, era considerado um filme inovador e onde tudo acontecia muito depressa. Mostre o Star Wars para os adolescentes de hoje e eles sofrerão com o tédio. Outro exemplo. Chegamos ao cúmulo de sites de mídia como YouTube, Netflix, entre outros, apresentarem a opção de assistir filmes em velocidade acelerada. E mesmo assim tem muita gente que quando está assistindo o filme ainda consulta o celular, entra nas redes sociais, troca mensagens e olha só o nível de impaciência. Às vezes ainda assiste outro vídeo ao mesmo tempo que está assistindo o filme. Reuniões via internet? Tem profissionais que, para otimizar o seu tempo, chegam a participar de 2 reuniões ao mesmo tempo. O interessante é que, embora uma pessoa não aguente ficar em uma fila ou em um consultório mais de 5 minutos sem consultar o celular, o mais interessante é que não percebemos que estamos vivendo aceleradamente. Temos sim a percepção de que os anos estão passando rápido, mas no dia a dia, em nossa linha do tempo, não percebemos isso. Ray Kurzweil, futurólogo do Google e um dos principais do mundo, em seu livro A Singularidade Está Próxima, propõe que estamos dobrando a taxa de mudança de paradigma a cada 10 anos. Isso significa que em nosso estágio atual, toda a informação disponível, todo o conhecimento humano irá dobrar nos próximos 10 anos. E não é só isso. A própria velocidade de mudança também dobra a cada 10 anos. Para entender melhor, veja esse gráfico. Se pegarmos a década de 2020 como ponto de partida, todo o volume de informação que temos agora, cultura, conhecimento humano, equipamentos, fatos importantes, tudo será o dobro quando atingirmos a década de 2030. E se continuarmos seguindo esta lógica, quando chegarmos a 2040,
teremos 4 vezes mais informação e mais aceleração do que temos hoje. Em 2050 será 8 vezes, em 2060 16 vezes e assim por diante. Mas a questão é a seguinte: nós que somos seres biológicos, vamos conseguir acompanhar todas essas mudanças? Digo, acompanhar essas mudanças de forma sadia. E aí, meu amigo, eu vou falar agora algo que vai chocar muita gente. As mudanças sociais começaram a ultrapassar a capacidade sadia de nosso corpo antes da Revolução Industrial. Sim, lá atrás, mas bem lá atrás mesmo. O nosso corpo de hoje ainda está tentando se adaptar à forma que o homem vivia no século XVIII. Você está começando a entender agora o tamanho do problema? Esse problema vem muito, mas muito tempo antes de você ter nascido. O nosso corpo biológico é muito lento quanto às mudanças. Basta comparar quanto tempo levou para sairmos das cavernas até chegarmos à vida moderna. O homem tem uma capacidade absurda no cérebro, mas é preciso lembrar que todo o nosso corpo também faz parte do conjunto. E uma mudança significativa no ambiente vai exigir bastante tempo de adaptação de nosso corpo biológico. Às vezes, essa adaptação vem através de várias gerações. Mas quando a tecnologia começou a exigir mudanças em nosso corpo biológico? Mais precisamente quando as cidades começaram a ter iluminação noturna. Por incrível que pareça, de lá para cá, o nosso corpo ainda vem tentando se adaptar a essas mudanças. O problema é que quando o corpo começa a se adaptar a um estilo de vida, a tecnologia muda e acaba impondo novas mudanças. Nos séculos passados, ainda havia um refresco. Eram tempos muito lentos para os padrões de hoje. As mudanças tecnológicas demoravam para acontecer, e nossos tataravós ainda tinham tempo para se adaptar. Foi a partir do século passado que as mudanças começaram a ficar mais aceleradas do que o nosso corpo pode acompanhar. O fato é que, por mais que possa soar estranho, nosso corpo não está preparado para o nosso modo de vida atual. Quanto mais para o que virá nas próximas décadas. É por isso que cada vez mais casos estão surgindo de doenças relacionadas ao estresse, cansaço físico e mental. E é por isso que você precisa começar a se atentar sobre isso agora. Mas aí você pode estar se perguntando: como assim? Para mim a vida é tão normal, como é que meu corpo pode não estar adaptado? Um bom exemplo para entendermos isso é vermos o que está acontecendo com o nosso sono. Nosso corpo ainda está no processo de adaptação para uma noite de sono de 8 horas. Muita gente não sabe disso, mas o fato é que humanos precisam de 2 a 3 períodos de sono durante o intervalo de 24 horas. Provavelmente essa nem seus pais sabiam, possivelmente nem seus avós e nem os pais deles. Mas até onde os pesquisadores têm descoberto, até alguns séculos atrás, nossos ancestrais faziam 2 períodos de sono durante a noite e, em algumas culturas, mais um pequeno sono durante a tarde. Este sono durante a tarde, aliás, ainda é apto em algumas culturas do mundo. Logo após o pôr do sol, as pessoas já iam dormir. Dormiam por cerca de 4 horas. Daí, acordavam, faziam algumas atividades e depois de 2 ou 3 horas, voltavam a dormir no que eles chamavam de segundo sono. Repare que tinha até nome, hein?
Bom, mas se era assim no passado, por que perdemos esse costume? O costume começou a desaparecer quando no século XVII as cidades da Europa começaram a ter iluminação noturna. Com as ruas iluminadas, todos queriam aproveitar mais a noite e ter mais tempo acordado. Repare que é a luz do dia que determina quando o nosso corpo precisa dormir. A luz artificial das ruas foi um dos primeiros recursos tecnológicos que começou a impactar profundamente em nossa vida. Já a partir do século XIX, a regra estabelecida pela sociedade já era de dormir 8 horas por noite. A vida moderna não está ajustada para o que o nosso corpo precisa. Por outro lado, somos forçados a viver e até a dormir no horário imposto pelo mercado de trabalho. Agora, olha como a coisa ainda fica pior. Observe que dormir 8 horas por noite já está se transformando em um privilégio nos dias de hoje, principalmente para nós brasileiros que vivemos no Brasil. O Brasil é um dos países onde se menos dorme no mundo. Se você trabalha longe de casa, faz faculdade à noite ou frequenta algum curso à noite, sabe do que eu estou falando. Se a luz foi inimiga do nosso corpo no passado, a partir da década de 1950 tivemos um outro inimigo, a televisão. Desde os anos 1970, as emissoras de TV vêm ajustando sua grade de programação para cada vez mais tarde na noite. Mas é aí que está a pegadinha. No momento em que precisávamos ir dormir, a TV forçava as pessoas a ficarem mais tempo acordadas. A TV nos dias atuais, mesmo perdendo relevância, ainda determina os horários da vida de muitos brasileiros. Porém, o maior inimigo da atualidade agora é outro: o celular. O indivíduo já demora para ir dormir e quando finalmente vai para a cama, ainda faz isso. As redes sociais estão preocupadas com isso? Claro que não. Eles querem que você continue rolando essa tela, se possível, para sempre. E hoje são tantas armadilhas para você não ter uma noite de sono, aliás, nem mesmo ter uma vida, pois todas as mídias estão disputando a sua atenção a todo momento, inclusive no trabalho e nos momentos de lazer. A consequência disso tudo é que a falta de sono é uma das causas de várias doenças modernas. Segundo alguns estudos, a falta de sono pode até encurtar a vida do indivíduo. É você que vai ter que se policiar, porque no final ninguém está nem aí para o seu corpo. Os avanços da tecnologia, a TV, o celular, a empresa onde você trabalha, ninguém quer saber se o seu corpo biológico está adaptado ou não. O fato é que a sociedade continuará avançando e cada vez mais rápido. Se está assim hoje, daqui 10 anos será 2 vezes pior. A questão é a seguinte: nós vamos conseguir acompanhar? Biologicamente, não. Mas olha a ironia. A tecnologia vai tentar dar um jeito nisso, pois nos próximos anos teremos avanços para tentar compensar as limitações do nosso corpo. Nos próximos 15 anos, nanorobôs começarão a ser implantados em nosso corpo em busca de células defeituosas, ou em alguns casos, para reparação biológica. Muitas doenças que assolam a humanidade nas próximas décadas serão consideradas coisas do passado. Nossos cérebros terão chips implantados para expandir a capacidade da mente. Aquela pesquisa que você faz na internet
você vai conseguir fazer a partir do seu pensamento. Porém, mesmo com esse upgrade high-tech no corpo, ainda assim não conseguiremos competir com computadores. Já é fato, a inteligência artificial vai superar os humanos mais rápido do que estamos prevendo. Sobre a superação da inteligência artificial sobre os humanos, o ganhador do Prêmio Nobel, Daniel Kahneman, em entrevista recente, disse o seguinte: claramente, a inteligência artificial vai ganhar. Não teremos nem chance. Como as pessoas vão se adaptar a isso, vai ser um problema fascinante. À medida que a maioria dos serviços vão ficando digitais, o que você acha que as grandes empresas vão preferir? Contratar centenas de funcionários que têm lá suas limitações de horas trabalhadas por semana, ou instalar um software de inteligência artificial que substitui quase toda a mão de obra e ainda trabalha 24 horas por dia, de domingo a domingo? O que você acha que eles vão preferir? Sem falar que o problema não envolve apenas pessoas. Empresas de serviços digitais estão expandindo para outros mercados. E muitas empresas tradicionais estão sendo engolidas por empresas de tecnologia que oferecem os mesmos serviços com mais qualidade, mais rápido e mais barato. Você acha que isso está longe de acontecer? Então, olhe essa lista das 10 empresas com maior valor de mercado em 2021. Das 10 maiores empresas, 7 são de tecnologia. E das 3 que restam, uma é do setor automotivo, porém com uma base toda voltada para a tecnologia. Isso não é coincidência e vai se intensificar nos próximos anos. Mesmo que um segmento da economia não seja tecnológico, ainda assim estará sendo controlado por empresas de tecnologia. E cada vez mais a tecnologia irá determinar o nosso modo de vida e como ele deverá acontecer. Então, chegamos a um ponto de reflexão. O que vai acontecer conosco? A inteligência artificial vai assumir tudo e o mundo vai acabar? Não, o mundo não vai acabar. Na verdade, o problema no futuro é exatamente o mesmo problema que temos hoje: o dinheiro. A tecnologia só avança por causa do dinheiro. Os nossos dilemas pessoais sobre nossas profissões, como vai ser o nosso futuro, é fundamentalmente uma questão de saber se lá na frente nós vamos ter dinheiro ou não. No final, é tudo sobre dinheiro. Se a tecnologia parasse de dar dinheiro, as coisas mudariam completamente. No entanto, sabemos que isso não vai acontecer. Pelo contrário, o mundo digital fica cada vez mais lucrativo, enquanto nós, do mundo físico, ficamos cada vez mais obsoletos. E o que fazer então? Eu espero profundamente que você comece a pensar sobre isso. Eu penso que no final das contas, a gente vai ter que dar uma de louco. Se o mundo está nos encurralando e exigindo em seguir uma certa direção, talvez a melhor opção seja parar, refletir e tentar, se possível, seguir na direção oposta. Se tornar alguém que decida ir na contramão disso tudo. Se um setor está fazendo as pessoas competirem cada vez mais para ganhar cada vez menos, saia dessa. Siga no caminho oposto.
Agora, se você é apaixonado pela sua profissão, mas sente que a concorrência está muito grande e os ganhos não estão mais valendo a pena, tente você ser a pessoa que vai mudar a direção de sua profissão. Inove. Se você começar a pensar nisso agora, você vai notar que a gente tem uma grande vantagem aqui. A vantagem que a gente tem é o seguinte: em um mundo em aceleração, vai chegar um momento em que as pessoas vão ficar cansadas. E quando chegar esse ponto, essas pessoas vão começar a buscar outras alternativas. Então, independente de qual seja a sua profissão ou ramo de trabalho, pense no seguinte: qualquer um que desenvolver um novo método de trabalho que traga qualidade de vida, e eu estou falando de qualidade de vida de verdade, ou seja, trabalhar por volta de 30 horas semanais e ainda assim ganhar o mesmo que outras pessoas de seu setor. Se alguém desenvolver um método que traga mais qualidade de vida e ao mesmo tempo desacelere o seu setor, esse é o caminho que pode salvar não só a vida deste indivíduo, como também a de milhares de pessoas. E quem sabe não seja você essa pessoa, o salvador que trará novas ideias e contribuirá para a melhora de vida de muitas famílias. Isso tem que partir de pessoas como nós. Como a gente viu, os grandes empresários não estão conseguindo essa vida nem para eles, quanto mais oferecer isso para você. O governo, muito menos. É você que tem que decidir o seu caminho. Comece agora a pensar sobre isso. Afinal, a vida é sua. When you're surrounded by darkness, open your eyes. Look around you. It's a beautiful life. Don't waste time. Open your mind. Have no regrets. Paint the sky your favorite color. Your favorite color. Esse foi o nosso vídeo de hoje. Se gostou, não esquece do like. E se você é novo por aqui, eu convido para se inscrever em nosso canal. Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo. Surrounded by darkness, open your eyes. Look around you. It's a beautiful life.